terminar hoje, nós vamos falar, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês pararem um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Isso mostra o quanto vocês querem aprender, querem se aprimorar, né? Primeiro eu vou começar com uma pergunta. Como anda a sua inteligência emocional? Fala aí pra mim, como é que anda a inteligência emocional de vocês? O que vocês acham sobre isso, né? Você é uma pessoa que tem autoconhecimento, você é uma pessoa que tem uma motivação, você tem autocontrole, como é que é a sua empatia, suas habilidades sociais, como é que anda a inteligência emocional de vocês? Boa noite, Elaine. Vamos entrando, gente. Responde aí pra mim, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Vocês têm, assim, já pararam pra pensar, olha, eu preciso melhorar, eu conheço uma pessoa que é inteligente, emocional, gostaria de ser um pouquinho que nem essa pessoa, o que eu preciso aprimorar, o que eu preciso melhorar? Alguém? Boa noite, Gilmar. Fale aí pra mim, como anda a sua inteligência emocional? Até agora ninguém respondeu, né? Diego, como é que anda a sua inteligência emocional, Diego? Conta um pouquinho aí pra mim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ah, tá. É que tem um delay aqui, tá, gente? Um pouquinho, então, demora até vocês falarem e eu conseguir responder. Vai demorar. Não tô atrasada não, tá? É a tecnologia. Vamos esperar um pouquinho as pessoas responderem. Bom, o Gilmar falou que tá complicada a inteligência emocional dele, né? Aí o Diego escreveu que está ótimo, nota 10, né? Nunca me questionei sobre isso, mas inspiro várias pessoas para melhorar, isso aí mesmo. Para a gente começar a falar sobre inteligência emocional, a gente tem que parar para pensar assim, o que é inteligência emocional, né? Então, existe uma definição com Daniel Goleman, que ele é o pai da inteligência emocional. Existem vários livros falando sobre a inteligência emocional, maravilhoso. Quem puder comprar o livro dele, ele fala sobre o que era inteligência emocional. A inteligência emocional, ninguém nasce inteligente emocional. As pessoas vão crescendo, vão adquirindo a inteligência emocional. Mas ela também não tem a ver com idade. Tem gente com 18 anos que é inteligente emocional e tem aí adultos com 50, com 40 que não são inteligentes emocionais, né? Então não tem a ver com idade, né? Tem a ver com muitos aspectos aí que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Então, é diferente do QI, porque o QI ele é genético, ele também tem a ver com os fatores sociais, a inteligência emocional não. Eu falo que a gente tem que trabalhar a inteligência emocional todos os dias. Quem tem criança, a gente tem que trabalhar desde a criança, né? Existem escolas que já trabalham desde a educação infantil a inteligência emocional, inclusive os livros do Augusto Cury, lá no final fica escrito, tem escrito, né? Procure uma escola para o seu filho que trabalha inteligência emocional. Aqui na Fortec a gente trabalha isso, trabalhamos a inteligência emocional, temos uma responsabilidade, uma preocupação em trabalhar com as crianças a inteligência emocional. Então é dividido, né, em cada série, de acordo com a tua maturidade, a gente vai trabalhando aí o desenvolvimento da criança. Então a gente tem que trabalhar desde pequeno, né, mas nem todo mundo tinha esse conhecimento, né, nem todos os pais têm esse conhecimento. Mas como a gente trabalha com criança, a inteligência emocional? Vamos começar falando com a criança, né? Então, a criança ela tem que saber o que ela está sentindo. Então, você tem que falar para o seu filho, filho, o que você está sentindo agora é raiva. Filho, o que você está sentindo agora é tristeza. O que você está sentindo agora é angústia.
Tem que falar sobre isso, tem que falar sobre os sentimentos dele, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes as pessoas falam assim, a criança faz uma pirraça, não consegue controlar os seus instintos, não consegue controlar... tem aquela criança se joga no chão, faz pirraça. Se tem adulto que não consegue lidar com isso, imagina uma criança, né? A criança está aprendendo. A gente lida com adultos que não sabem controlar as suas emoções. Então, é na infância a gente começa a trabalhar a inteligência emocional. Quando você fala para a criança que ela está sentindo aquilo. E está tudo bem ela sentir raiva, mas o que ela vai fazer com aquilo? É isso que precisa ser falado, né? Vocês sabiam que as pessoas, elas são contratadas pela sua competência, pelo seu currículo, né? Pelo todo o seu histórico. Estudei isso, estudei aquilo, tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho isso, aquilo, né? As crianças, elas são contratadas por isso, as pessoas são contratadas por isso, mas elas são demitidas pela falta de inteligência emocional, pelo problema ali que ela com os outros, né? Então, a gente tem um grande problema quando a gente envolve outras pessoas, o grupo, né? Então, quando você trabalha em grupo, existem vários fatores aí, porque cada um tem a sua bagagem, cada um acredita num propósito e as pessoas têm esses problemas. Então, a maioria das pessoas, isso já é comprovado cientificamente, a gente contrata, né, pelo seu currículo e nós realmente demitimos por causa da sua falta de inteligência emocional. Eu vou ver aqui as pessoas, né, que estão falando aqui, interagindo, e eu tenho uma coisa que eu esqueci, super importante, eu não me apresentei, né? Oi, gente! Eu comecei a falar com as pessoas e eu não me apresentei. Eu sou a Marisol Aquino, eu sou diretora da faculdade da Fortec, sou gerente do ensino à distância. Comecei na Fortec muito cedo, né? Comecei como estagiária, tive chances e tive oportunidade de crescer aqui dentro, né? Estudei muito sobre a área de gestão, sobre a área de pessoas, gosto dessa área, fiz magistério aqui, que nem existe mais magistério, fiz pedagogia, depois eu fiz MBA em gestão empresarial, MBA, fiz uma pós em direito educacional, mestrado em educação, doutorado em tecnologia. Gosto de estudar, sou amante de estudar pessoas, né, comportamentos, porque eu lido muito com pessoas. No meu mestrado, eu falei muito sobre gestão humanizada, sobre a importância da gente estar junto com a nossa equipe, né? Sobre a importância da gente acompanhar as pessoas, dar ouvido, né? Escutar as pessoas, e isso faz parte aí dos aspectos da inteligência emocional, tá? Deixa eu ver um pouquinho aqui se alguém colocou alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida. Vocês podem ir perguntando, interagindo, né? Pra gente ir conversando. O Daniel Goleman, continuando, ele fala que para você ter inteligência emocional, vamos parar para pensar, você tem que ter alguns componentes. E autoconhecimento. Você tem autoconhecimento? Você sabe o que você está sentindo, né? Você conhece o que te deixa triste, o que te deixa feliz, né? Como é que é seu autoconhecimento? Autocontrole, o que você faz com isso? Estou nervoso, eu vou atacar o outro, né? Como é que é o meu autocontrole? Como eu lido com pressões? Como é que eu lido com frustrações, né? A sua motivação, você é uma pessoa motivada? Você tem sonhos? Você tem meta na sua vida, né? Então, eu na minha sala de aula também sou professora e eu costumo falar, gente, vocês, eu falo para os meus alunos, tem que ter meta, porque nem aquela história, tem uma historinha que eu sempre costumo contar, né, que é do país, Alice do País das Maravilhas, que ela tá perdida, Alice, aí ela vê o gato, chega e pergunta assim, eu estou perdida. Aí ele fala, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, para qualquer lugar. Aí ele responde, se você quer ir para qualquer lugar, então, se você não sabe para onde ir, para qualquer lugar serve. Então, se você não tem foco, se você não tem metas na sua vida, para qualquer lugar vai servir, né? Qual é a sua motivação do seu dia a dia? Você escreve no fim do ano o que você quer atingir no ano seguinte, né? Como é que é isso na sua vida? Você anota
passo a passo que realmente você quer seguir, né? Isso é importante. As suas metas dentro do seu trabalho, onde você quer crescer, onde você quer chegar, né? Como você vai chegar, que é a sua motivação da sua vida, o que faz você acordar todos os dias, né? Tem que estar muito claro isso para você. E quando a gente escreve, existe um comprometimento, tá? Outro aspecto é a empatia, né? Como é que é a sua relação de empatia, né? Com o outro? Você tem o poder de escuta, né, com as pessoas, tem poder não só se colocar no lugar do outro, né? Muito mais do que isso, a relação de empatia. Como é que é você com as outras pessoas? E o último, não menos importante, habilidade social. Como é que é a sua habilidade social? Né? Como é que você lida com as outras pessoas? Nós não somos uma ilha, a gente depende do outro, tá? Então, são esses aspectos que, segundo Daniel Goleman, né, que é o pai aí da inteligência emocional, ele fala, ele trabalha que a pessoa tem que ter autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidade social. E como é que está isso na vida de vocês? Vocês têm autoconhecimento, têm autocontrole? Onde vocês precisam melhorar? Está muito claro isso para vocês? Eu preciso melhorar meu autocontrole. Quando eu comecei a estudar a inteligência emocional, inclusive eu fiz até um método, né? Fiquei uns dias fazendo um método muito bom do Paulo Vieira, e ele fala sobre a inteligência emocional. E aí eu percebi dentro desse método que eu tinha que parar para pensar e escutar o outro, né? Eu tinha que ter essa relação de empatia. Então é um trabalho de desenvolvimento todos os dias. Vamos voltar lá no trabalho, né, que é o nosso foco, né? Como é que é isso dentro do seu trabalho? Você escuta as outras pessoas? Você consegue perceber que aquela pessoa não chegou bem aquele dia? Né? Você consegue entender que aquela pessoa não está bem? Na reunião, às vezes você está numa reunião, o seu líder, ou você mesmo, como ali, líder, seja lá o que for, você percebe que tem uma pessoa alterada, você acha que se você ficar mais alterada, aquilo vai melhorar? Não, aquilo vai piorar. Uma pessoa com inteligência emocional, quando ela percebe que um outro está alterado, ou quando alguma coisa não está boa, ela se recua. E quando você vai e pensa, não, eu não vou agora partir para cima, porque eu sei que aquela pessoa está alterada. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque a inteligência emocional hoje é um grande diferencial, né? Porque ela melhora o relacionamento, ela reduz conflitos, né? Então, inteligência emocional é um tema que é falado hoje que não era falado um tempo atrás, né? Então, porque as pessoas estão estão intolerantes. Então, as pessoas estão muito egoístas, pensando em si. Então, a gente não consegue pensar muito além do que nós mesmos, nossos propósitos, o que a gente quer. Então, quando a gente trabalha em grupo, que tem um monte de gente com outra bagagem, com outros sonhos ali no seu trabalho, a gente tem que parar para pensar, né? E tem uma frase que eu costumo falar, que é assim... É o meu mantra na minha vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, quem trabalha comigo, da minha casa, e seja lá o que for, eu uso esse mantra, que é assim, eu não controlo o que as pessoas... Eu não controlo como as pessoas me tratam, mas eu controlo como eu vou reagir com isso. Então, eu não controlo o que as pessoas vão fazer comigo. Não controlo. Às vezes a pessoa vai vir com uma palavra desagradável, vai vir com uma atitude que eu não vou gostar. Mas o que eu vou fazer com isso, isso vai me definir e não vai definir a pessoa. Então, a pessoa não pode ser, eu não posso deixar a pessoa me estabilizar, porque isso é um problema dela, não é um problema meu. O que ela vem, a raiva, seja lá o que for, isso está dentro dela, não está dentro de mim. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar e melhorar. Então, é um mantra que eu uso, que eu não controlo o que as pessoas me tratam, não controlo o que as pessoas podem falar para mim, mas eu controlo o que eu vou reagir e como eu vou fazer com isso, tá? Segundo um dado bem interessante que eu trouxe para vocês, que é o segundo Fórum Econômico Mundial, a inteligência emocional está entre as 10 habilidades mais importantes para o mundo do trabalho.
Vocês já pensaram nisso? 10 habilidades. Não adianta nada, gente, vocês estudarem, vocês se formarem se você não tem uma inteligência emocional. A gente precisa dela para trabalhar com o outro, né? A gente precisa dela para traficar numa sociedade, né? Nós precisamos um do outro a todo momento. Então, a não ser que você fique num quarto sozinho, trabalhando de home office, mesmo assim você vai ter que ter um contato com outra pessoa. E a inteligência emocional não é só para o trabalho, é para a sua vida, né? Um controle emocional da sua vida. Uma dica que eu dou é vocês escreverem, né? O que eu preciso melhorar hoje, né? O que eu preciso desenvolver da minha inteligência emocional. E todo dia a gente trabalhar. Nós não estamos aqui de passagem, a gente realmente acredito nisso, né, que a gente tem que evoluir como pessoa. Então, eu sempre tenho um compromisso de a gente colocar, né, o que eu preciso melhorar. E a inteligência emocional é um dos aspectos que eu trabalho muito em mim e no meu filho, e eu acredito que isso é um aspecto muito importante, além de todos, né, da gente se capacitar, da gente melhorar profissionalmente, é a inteligência emocional, tá? Eu vou conversar aí um pouquinho com vocês, perguntar aí, fazer algumas perguntas, eu quero aí que vocês me respondem, deixa eu ver aí quem tá aí. Tem um delay, né? Então, posso ver aqui? Ah, tá. Tem um pessoal aqui me ajudando, uma equipe. Olha, pessoal, boa noite. O Mário tá aqui. Bruno. Tem perguntas? Lá em cima tem perguntas. Ai, gente. Calma aí. Trabalhar em grupo é essencial à inteligência emocional. Qual é a diferença entre inteligência emocional e autocontrole? Ah, muito bem. O professor Gilmar está perguntando aqui qual a diferença entre inteligência emocional e autocontrole. A inteligência emocional são vários aspectos, tá? São vários. Não adianta nada você só ter autocontrole e você não ter empatia. A inteligência emocional, o autocontrole é um dos aspectos da inteligência emocional, né? E ter autocontrole é você saber que você está nervoso, né? Estou nervoso, vou dar uma palestra, vou fazer alguma coisa que me deixa nervoso. Eu sei que eu vou ficar nervoso. Como eu vou controlar isso? Tem gente que segura uma caneta, né? Uma vez eu vi uma reportagem que uma pessoa da Globo falou que fica nervoso, então ele fica sempre com a mão assim, sabe? Um repórter. Sempre fica assim, porque é o que dá segurança nele. Então, o autocontrole é quando você consegue controlar as suas emoções. Como é que é o controle das suas emoções, né? Quando você fica nervoso, quando você fica chateado, porque tá tudo bem você ficar nervoso, tá tudo bem você ficar chateado. Mas como você vai lidar com isso, né? O outro tem culpa da sua frustração? Óbvio que não, né? Então, a gente tem um projeto aqui muito bonito, que é um projeto social, que eu dou aula, que é no projeto Semear, e eu dou aula de inteligência emocional. E eu falo muito para os alunos que são adolescentes, eles falam, eu fico nervoso quando apresento trabalho, né? Fico nervoso quando eu vou lá na frente apresentar, e eu trabalho muito isso com eles, né? Como a gente vai controlar isso? Você já sabe que vai ficar nervoso, né? Então, vamos preparar antes, vamos pensar. Vai falando várias vezes no espelho. Leva uma água para você tomar, se isso vai te deixar mais calmo, né? Fica mentalizando o que eu vou falar, eu sei o que eu estou falando, né? Vou me preparar para isso, porque você já sabe, você saber o que você vai sentir e controlar isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. É o que? É para subir, para descer, gente? Oi? Ah, vocês vão ler? Calma aí que eu tenho uma equipe aqui me ajudando. Calma aí, gente, aqui tem um delay, tá?
Não, quando tiver alguma pergunta, você vai falando, tá? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente ir conversando. Gostaria que vocês interagissem para a gente falando, eu respondendo, né? Tem, assim, um caso que eu sempre falo. Uma vez eu li um livro e aí estava falando um problema que estava acontecendo entre um professor e na sala de aula com um monte de adolescente. Aí o adolescente fez uma brincadeira com o professor e o professor soltou uma gracinha pro adolescente, ele não soube lidar com aquele problema, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar para pensar e falar, eu sou o adulto aqui, eu não posso responder à altura como eu gostaria de responder, né? Tem uma frase que nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Cortella fala muito dessa frase, né? Que também é de um filósofo. E isso tem muito a ver com a ética, né? De você parar para pensar. Às vezes eu tenho uma vontade de fazer aquilo, mas eu não posso fazer aquilo, né? Às vezes eu tenho, no meu trabalho, eu tenho algum problema da vontade de pegar minha bolsa e sair andando, mas eu não posso, eu tenho um compromisso em relação a isso, né? Quando você é movido pela raiva, a raiva te controla, aí você vê que a pessoa tem algum problema em relação à inteligência emocional, né? Só que você não é 100% inteligente emocional. Nem todo mundo é. Nem todo mundo é. Então, em alguns aspectos, nós temos que melhorar. Então, mesmo eu que leio, que gosto desse assunto, muitas vezes eu falo, eu não tive uma postura correta naquele momento, não foi legal o que eu fiz, então eu tenho que parar para rever aquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente se pega em algumas situações de pressão. Então, não vou responder isso agora, porque eu vou colocar uma emoção muito forte sobre aquilo. Então, você está no seu trabalho, algum superior seu te manda uma mensagem que você não gosta, ou um namorado, alguém, né, que você está ali do dia a dia e você vai responder na hora. Para e pensa. Será que dá para esperar 2 dias, 1 dia, ou mais tarde? Porque se eu responder agora, de repente eu vou responder com uma raiva que não é necessário. Então, isso é um desenvolvimento da inteligência emocional, né? Você parar, não responde na hora, tá? Se der para responder no outro dia, ou alguma situação, às vezes acontecem situações dentro do trabalho que eu falo para o aluno, eu posso te responder amanhã? Eu vou ver o que eu vou fazer. Às vezes está muito claro na minha cabeça, mas eu tenho que pensar para eu ser justa, né? Então, o tempo faz isso, faz a gente parar para pensar. Nem tudo precisa ser na hora. Tem coisas que sim, mas quando a gente faz de imediato, com raiva, aí dá alguns outros problemas e a gente se arrepende, tá? Eu coloquei uma frase aqui que nem sempre é sobre ter razão, que às vezes a gente quer só ter razão. Às vezes é sobre ser inteligente emocional o suficiente para saber a hora de falar, a hora de escutar e a hora de agir, né? Então, mesmo você sabendo que você tem razão, se você falar aquilo naquela hora, né, talvez vão te interpretar de uma outra forma, né? Ou vai dar algum problema maior para você. Então, você no trabalho, na sua vida, né, tem que parar para pensar, não, nem sempre é ter razão. É sobre falar na hora correta, escutar na hora correta e agir com sabedoria. Tem mais algumas perguntas? Tem sim. O senhor, professor Ulisses, falou assim, Marisol, me inspira muito em você sobre inteligência emocional. Obrigada por compartilhar tanto. Ai, que lindo! O Ulisses é um professor nosso, né? E a gente conversa muito sobre inteligência emocional e ele sempre fala isso pra mim, Marisol, o que mais me admira em você é sobre a sua inteligência emocional quando você lida com conflitos e quando você, né, a gente tá ali em reunião, acontece alguma coisa e eu falo assim pra ele, sempre falo pro Ulisses, a gente não controla o outro. A gente nunca vai controlar o outro, entenda isso. A gente tem que controlar o que a gente vai fazer com aquilo, né? E o outro não tem o poder e não pode ter o poder de me abalar. Porque se o outro tiver aquele poder, eu não tenho poder sobre mim. Então, quando aquilo... Não, eu sempre falo isso, olha, o outro não pode ter o poder de me abalar.
né? Então eu converso muito isso com o Ulisses. É isso aí, Ulisses, muito obrigada. Mas então, você também, eu tenho muitas admirações aí por você. O professor Gilmar perguntou como a Fortec trabalha a inteligência emocional no ensino técnico e superior. Bom, na educação infantil e fundamental eu falei, né, que a gente tem um projeto sobre inteligência emocional. No ensino superior, que eu vou falar que eu sou diretora do ensino superior, a gente tem até uma disciplina ética e diversidade, que é falado também sobre a inteligência emocional. Nós temos um projeto no ensino superior que é Emprega Fortec. Dentro desse projeto, a professora Rita dá uma aula sobre a inteligência emocional. E ela fala, e assim, é um projeto maravilhoso, gente. São várias aulas, tá? Que os alunos podem vir no fim de todo mês. E aí vai trabalhando temas importantes. E dentro deles aí, como elaborar currículo, como se comportar numa reunião, né? São temas aí do dia a dia. E a inteligência emocional está presente nesse tema. E a gente trabalha tanto com o ensino médio, tanto também no ensino superior. Uma aluna perguntou, costumo me cobrar demais e isso afeta o meu emocional. Queria encontrar um equilíbrio saudável. Tem alguma dica? Tem muita dica. A gente tem um grande problema hoje em dia, que a gente tem ali o Instagram e as pessoas só postam aquilo que o outro quer que o outro veja, né? Então a gente se cobra demais porque a outra é mais bonita, tem o cabelo melhor, tem a pele melhor, porque é mais inteligente, né? Então a gente coloca aquilo que nem sempre é aquilo, né? Então quando você tem que saber que não é o resultado, é o que você fez para chegar num resultado, né? Você deu o seu máximo, você não precisa ser a melhor, você tem que fazer o seu melhor. Isso tem que estar muito claro para você. Qual realmente é o meu melhor, né? É isso? Então tudo bem, eu fiz o meu melhor, esse é o meu melhor, né? Então existe sim alguns trabalhos que a gente possa, né, fazer. O autocontrole o autoconhecimento é um trabalho, igual você falou, né? Eu me cobro demais. Poxa, legal, você tem um autoconhecimento, você já sabe que você se cobra demais. Tem gente que nem chegou aí, nem reconhece. Tem gente que tem uma inteligência emocional super assim, pouca, não está desenvolvido e nem reconhece isso. Você já reconheceu. Então, esse já é um grande ponto, né? Existem técnicas aí de respiração para você controlar a ansiedade. Existem técnicas, geralmente uma pessoa que se cobra demais é uma pessoa ansiosa, tá? Existem técnicas que você tem que fazer, tanto de respiração, atividade física é muito importante, tá? Eu não gosto, engraçado, né? Eu faço atividade física todos os dias, mas eu não gosto, mas eu tenho que fazer. E eu falo, mesmo sem gostar, eu tenho que fazer. Porque isso é importante pra gente, pra nosso corpo, pra nossa alma, né? Pra nossa saúde. Então, você parar, você não pensar em nada, você refletir todos os dias, você ter um tempo só pra você. Né? Isso também é um dos aspectos aí. Mas pense você aí que se cobra demais, pense assim, eu não preciso ser a melhor, eu preciso fazer o meu melhor. Nós temos mais duas perguntas muito interessantes que uma mãe, chamada Michelle, perguntou. A inteligência emocional prejudica a aprendizagem? Professora Michelle, a falta da inteligência emocional, sim. Sim, porque a falta da inteligência emocional tem muito a ver, Michelle, com a pessoa que tem uma autoestima baixa, né? E quando um aluno tem uma autoestima baixa, ele já entende que aquilo que ele não consegue aquilo. Então, sim, tem muito a ver. Tem muito a ver com muitos aspectos, tá? Gente, se vocês pararem para pensar, o ser humano, isso é comprovado cientificamente, tá? A gente repete padrões que nós vimos lá atrás na nossa infância. Então, geralmente, vou falar de relacionamentos, não só relacionamentos você com uma pessoa, mas dentro do seu trabalho, né? Se eu tive ali um pai agressivo, uma família agressiva, eu vou repetir esse padrão. Eu vou procurar um relacionamento agressivo. Se eu tive um pai ausente, uma mãe ausente, ou seja lá que for,
mesmo meu subconsciente vai procurar aquilo novamente, né? Então a gente repete padrões. Por isso que a inteligência emocional, ela é importante na nossa vida, porque ela trabalha tudo isso. É o seu autoconhecimento. Você entende que você está repetindo aquilo, você entende que você está fazendo aquilo porque você já passou na sua infância, né? E tá tudo bem, todo mundo tem um trauma, todo mundo passou por alguma coisa, mas o que você vai fazer com aquilo daqui para frente? Isso tem a ver com a inteligência emocional. E sim, Michele, tem a ver sim, né? Acaba atrapalhando a aprendizagem, por isso que a gente tem que trabalhar a inteligência emocional. Atrapalha a aprendizagem, atrapalha você no seu emprego, atrapalha você no seu relacionamento com o outro, então são vários fatores aí que atrapalham realmente. Inclusive, quando eu vou procurar alguém para trabalhar, lógico que o currículo chama muito atenção, isso é óbvio, mas a entrevista nem sempre eu procuro a pessoa mais competente. Eu procuro a pessoa que eu percebo ali, com algumas perguntas que eu faço, que eu vou fazer com vocês, tá bom? Como é que é a inteligência emocional daquela pessoa, tá? Então, eu faço, assim, sempre algumas perguntas para conhecer um pouquinho daquela pessoa, porque você trabalhar em grupo requer muita inteligência emocional. Quer mais? Tem mais? Só mais uma, assim, para a senhora continuar a sua explicação. Um aluno chamado João perguntou como eu posso fazer para entender um padrão negativo, mesmo depois de mais velho? Como você pode fazer? Repete para mim. Para entender um padrão negativo, mesmo depois de mais velho. Alguns padrões que estão repetindo, negativo, que você reconhece. Lembra que eu falei, né, sobre que a gente repete padrões que aconteceram na nossa infância, né? Tem muitos livros que falam sobre isso, né? Tem gente que fala assim, olha, eu sou um dedo podre, né? Ou eu só consigo ficar em relacionamento tóxico. Se você parar para pensar, isso tem muito a ver com a nossa infância ali, né? Principalmente ali dos 3 aos 7 anos, quais são os padrões de repetições que aconteceram ali, né? Então eu vejo que aquilo está acontecendo sempre comigo, que é o seu caso que você está falando, né? Padrões negativos, alguma coisa acontecendo sempre, sempre, sempre. É algo que aconteceu lá atrás que não foi resolvido, que eu preciso trabalhar para resolver. Né? Então, ou é algum relacionamento, ou é algum lugar que eu não estou sendo valorizado, é no trabalho, é dentro do relacionamento, calma aí. Sempre procuro lugar que não me valorizam, né? Vamos organizar aqui as prateleiras, né? Onde é o meu lugar? Será que eu estou no lugar certo? Né? Então, o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Primeiro eu tenho que me conhecer, primeiro eu tenho que me amar, me valorizar, porque se eu não acreditar em mim, o outro também não vai acreditar, tá? Mais alguma coisa? Ser ansioso prejudica seus medos de falar em público? Sim. Sim, sim. Tá perguntando se ser ansioso prejudica o medo de falar em público. Muito, 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 muito. Quem é ansioso tem medo, porque a pessoa que é ansiosa, ela já pensa além, então ela já vai pensar até nas coisas ruins, na tragédia que vai acontecer, ela vai pensar, meu Deus, e se eu errar, e se eu gaguejar, e se toma conta da vida dela, né? Porque ela está ansiosa. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem que saber controlar o seu pensamento, E as pessoas, elas são ansiosas o tempo todo. Elas estão sentadas, estão pensando na comida que vai fazer, na roupa que vai usar, coisas que vão acontecer daqui muito tempo, né? Então, você primeiro tem que controlar a sua ansiedade, para você conseguir ter autocontrole do que você realmente vai falar, tá? Tem mais? Vamos lá, vamos falar, gente. A Tamires perguntou, sou extremamente nervosa com tudo, principalmente no trabalho. Como posso lidar melhor com essa situação? Sim, conheço a Tamires. Ela tá falando, né, que ela é nervosa, que ela é ansiosa no trabalho. Primeiro, e a gente já conversou, né, sobre isso, e é importante, porque com certeza várias pessoas são assim, você tem que ter o seu horário de trabalho. Eu tinha um professor em MBA que ele falava que quanto mais espaço você dá para o seu trabalho, mais espaço o trabalho vai tomando conta de você.
E você não vai conseguir resolver tudo, tá? Tem uma pessoa que eu conheço, que é o meu grande inspirador, ele fala que você ser gestor é como você pegar, colocar sua mão num balde de pedra, né? E aí você vai pegar as pedras grandes para tentar resolver primeiro os problemas grandes. E deixa as pequenas lá e assim você vai tirando até você resolver tudo. Tenha calma, tenha calma. Resolva um problema de cada vez. Dê horário. Estou dentro do meu trabalho, vou fazer as coisas no meu trabalho. Estou em casa, eu vou curtir a minha casa. Ah, mas eu não faço nada em casa. Não faça nada, né? Lógico que tem vezes que você precisa fazer uma coisa ou outra, mas não é para ficar com o e-mail o tempo todo aberto, ligado, né? Você tem que ter um tempo para você. Você tem que ter o tempo do seu trabalho, é dentro do seu trabalho. Tem que saber dividir as coisas. Um item super importante, inclusive a gente pode fazer uma live sobre isso, a próxima live, sobre gestão de tempo. Adoro falar sobre esse tema de gestão de tempo, que é como é que você organiza seu tempo, né? Como é que você tem que ter tempo para você, né? Eu trabalho muito tempo do dia, eu tenho tempo para mim, né? Eu faço questão de fazer minha atividade física, eu sou mãe, sou casada, tenho muitas coisas aí, atividades, até mês passado eu fazia doutorado e eu tinha tempo. Tenho tempo para brincar com meu filho, mas como é que você organiza o seu tempo? E dentro do trabalho, como é que eu organizo o meu tempo? Eu organizo por hora, tem que se organizar, tá, Tamires? Assim, por horário, de tal horário eu vou abrir e-mail, de tal horário eu vou fazer isso, acabou o horário eu vou passar para outra coisa, né? Se eu tenho uma coisa muito tensa aí que eu tenho que fazer todos os dias, então eu vou fazer em tal horário, né? Porque senão você vai ver que você não vai conseguir fazer nada. Você quer fazer tudo e não faz nada, né? Então, assim, organize seu tempo, é uma coisa que vai controlar a sua ansiedade. Chega no seu trabalho, coloca o que você vai escrever no papel, o que você já vai te deixar mais confortável, porque eu vou fazer isso, 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 tá? Tenha um tempo só para você na sua casa. Não fique tentando resolver tudo. Ah, tá. Tiram para arrumar aqui a minha gola. Desculpa. Teve uma situação que a senhora falou sobre que teria uma questão e você responderia no dia seguinte com calma para a pessoa. E uma mãe chamada Yara perguntou, nesse caso, não responder não pode ser confundido como descaso pelo assunto? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, eu te aconselho... quando você responder no dia seguinte, você falar assim, não respondi antes, porque fiquei inconformada, porque eu estava tentando encontrar a melhor palavra. Fala o que aconteceu. Só respondi agora por isso e responde, né? Porque eu achei melhor o momento para responder. Né? Eu sempre falo, o tempo é o melhor remédio, porque ali, na hora da raiva, você responde coisas indevidas que depois você vai se arrepender, né? Então, sempre coloca assim, não respondi antes porque achei que não estava preparada. E agora, pensando nisso, eu acredito nisso, enfim. Mostra para a pessoa que você viu antes. Você leu antes o que aconteceu. Mas eu achei melhor esperar. Porque talvez eu iria responder de uma forma que iria te agredir e depois eu iria me arrepender, né? Tem um texto do Papa Francisco que ele fala que somos seres em construção. Então, ele conta que nós somos igual tijolinho, né? Que Deus fez a gente igual tijolinho. Vai subindo um no outro, porque nós somos seres em construção. E, às vezes, muitos desses tijolos, né, caem. E, às vezes, a gente machuca o outro e os outros nos machucam. Então, acredite, você já machucou alguém e alguém também já te machucou, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não machucar o outro, porque o outro também pode machucar a gente e a gente tem que fazer a nossa parte. Lembra do controle, né? Eu não controlo o que o outro faz, mas eu controlo o que eu faço. É sobre isso. Tem mais alguma coisa? Tem sim. A Paula perguntou se a senhora tem dicas de como melhorar a nossa inteligência emocional. Tem dicas, sim. Inclusive, eu já tinha, né, falado dos componentes, né?
lá da inteligência emocional. Eu vou falar aí das dicas. E além das dicas que eu vou, né, falar, eu vou depois fazer umas perguntas para vocês para a gente finalizar aí, tá? Primeiro é você ter autoconhecimento, isso é importante. Você ter autocontrole, essas são as dicas, né? Que é segundo o Daniel Goleman, tá? Não é a Marisol que inventou isso, para você ter inteligência emocional. E o que você tem que fazer para ter autoconhecimento? Se conheça, né? Vê o que te deixa triste, o que te deixa feliz. Às vezes você está numa situação que te deixa triste e você continua nessa situação, né? Então, pense em relação a isso. O seu autocontrole, como é que você controla as suas emoções? Como é que você lida com isso, né? Como é que é a sua motivação em relação a isso, né? Do dia a dia. Escreva metas, onde você quer chegar, né? Porque se você não tem, qualquer lugar serve. Em relação à sua empatia, né? Tenta escutar o outro, perceber, olhar para o outro e falar, você não está bem? Onde eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Tá? Desenvolva a sua habilidade social em relação com o outro, né? Em relação a você conversar mais, você escutar mais as outras pessoas. Isso aí são algumas dicas que eu dou, tá? E aí faz vocês pensarem assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha inteligência emocional? Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre a inteligência emocional. E eu quero que vocês conversem comigo, né? Falem um pouquinho sobre isso, respondam. Que são as perguntas que eu faço, né? Geralmente quando eu converso com alguém, ou as perguntas que eu faço até na sala de aula. Quando você se irrita, quando algo me irrita, eu consigo respirar fundo e pensar antes de agir? Então essa é uma pergunta, né? Vamos lá. Quando algo irrita você, você consegue respirar fundo antes de agir? Ou você já responde na lata? Como é que vocês são em relação a isso? Anote. Cada sim vocês colocam um pontinho aí na vida de vocês, tá bom? Segunda pergunta. Eu reconheço quando estou sentindo raiva, ansiedade, tristeza? E eu sei lidar com isso? Isso a gente trabalha com os pequenininhos, né? Reconheço quando eu tô com raiva, quando eu tô com ansiedade, quando eu tô triste, né? E eu sei lidar com isso? Se for sim, coloca mais um pauzinho aí, tá bom? Vamos na terceira. Eu escuto as pessoas com atenção, mesmo discordando delas. Tem gente que não deixa a gente terminar uma frase, porque não concorda. Tô falando uma frase, tô falando alguma coisa, a pessoa não deixa nem eu terminar de falar, porque ela não está concordando comigo. Você consegue escutar a pessoa falar, mesmo você não concordando, mesmo para você não fazer sentido algum. Você tem esse poder de escuta, né? Vou escutar, valido o que ela está falando. Eu entendo o que ela está falando. Eu não concordo, mas eu entendo, né? Como é que é isso? Faz aí um pauzinho aí, né? Se vocês tiverem. Mais um. Eu consigo receber críticas sem levar para o lado pessoal, né? Eu uso isso para melhorar. Essa crítica é uma crítica que assim, a pessoa não está falando de mim. Talvez de uma atitude ali, uma atitude que eu fiz, ou talvez até do meu trabalho, né? Alguma coisa que ela não está reclamando de mim, está reclamando de algum procedimento dentro do trabalho. Eu consigo escutar isso? Ou eu fico sempre na defensiva? Não consigo escutar, né? Se essa pessoa está falando alguma coisa do dia a dia ali, olha, eu não concordo com isso, até você faz parte disso, mas não é de você, não é sobre você. Como é que é isso, né? E a quinta pergunta. Quando estou em conflito com alguém, eu busco resolver com empatia e diálogo? Quando estou com um problema com alguém, eu vou atrás dessa pessoa? Eu costumo resolver olhando para a pessoa com uma empatia, né? Como é que é isso na relação de vocês? Vamos lá, eu fiz 5 perguntas. 5 perguntas, né? Vocês colocaram quantos sims? Quem colocou um sim das 5 perguntas que eu falei,
a sua inteligência emocional está baixa. Você precisa desenvolver a sua inteligência emocional, tá? Quem colocou de 2 a 3, você tem algumas habilidades emocionais, tá? Você tem aí uma habilidade emocional boa, você tá ali, vai melhorar, óbvio, né? A gente tem que trabalhar até a primeira, mas tá ali no meio termo. Agora, se você colocou 4 a 5, você tem uma boa inteligência emocional, né? Lembrando que a inteligência emocional, ela não você é 100% inteligente emocional em todos os aspectos da sua vida, ou o tempo todo, não. Eu conheço professor de inteligência emocional que deu problema na sala de aula, né? Teve um descontrole e foi embora. E é uma pessoa que tem uma inteligência emocional. Ali ele não soube lidar com um problema específico. Isso não significa que ele não soube lidar ali, né, com um problema específico. Então, a inteligência emocional a gente trabalha todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que alimentar ela. Ela é importante para o nosso lado pessoal, profissional, emocional. E você não faz isso pelo outro, você tem que fazer isso por você. Né? Por isso que é importante a gente aí trabalhar a inteligência emocional, tá? Tem mais alguma pergunta? Posso finalizar? Tem mais uma? Uma mãe, a mãe chamada Yara, ela fez uma pergunta, já estava ansiosa, falando que é mãe de aluno, falando que quando pretende fazer a live para a gestão do tempo? A gente pode combinar, né? Legal, vou fazer. Eu gosto muito de falar sobre gestão do tempo, né? Hã? A pergunta é da Yara, tá, gente? Ela tá perguntando, é porque talvez não dá para escutar o que ela tá falando, né? Ela tá perguntando quando eu vou fazer a live da gestão do tempo, né? Que eu falei que eu gosto de falar sobre gestão do tempo. Nós vamos ter várias lives aí com vários professores formados aí na área. E aí nós vamos combinar, sim, eu quero fazer a live de gestão do tempo. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. É importante a gente discutir e ter aí uma gestão do tempo. Mais alguma coisa? Não? Não? Então tá. Posso finalizar aqui? Mais alguma pergunta? Bom, eu quero agradecer aí a presença de vocês. Vocês terem participado, compartilhado, né, gente? Muito obrigada. A gente tem que falar um pouquinho sobre esse tema, a gente tem que ajudar o outro, se inspirar no outro. Sempre faço uma pergunta na sala de aula: quem você conhece que é inteligente emocional, né? Por que você acha que aquela pessoa tem uma inteligência emocional? E ser inteligente emocional não é você ser bobo, é você conseguir controlar e dar sua opinião na hora certa, no momento certo, para depois você não se arrepender. Né, você estar com a palavra. Então, muitas vezes nem sempre a gente tem que ter razão, né? A gente tem que esperar, né? E falar na hora certa, no momento certo, para que você depois não se arrependa. A minha dica de hoje, eu faço um desafio com vocês, né? Que vocês escolhem nos próximos 7 dias, uma semana. Coloquem aí, dentro dos aspectos da inteligência emocional que eu falei, o que vocês vão melhorar, o que vocês precisam melhorar, né? É o autocontrole que eu preciso melhorar, né? É o autoconhecimento que eu preciso melhorar, a minha motivação que eu preciso melhorar. Eu preciso colocar ali uma outra live que eu também posso trabalhar, metas, sonhos e objetivos, que a gente também pode falar sobre isso. Eu preciso melhorar a empatia. Eu fiz um compromisso comigo em relação à empatia, tá? E deu certo, eu acredito. Quais são as minhas habilidades sociais? Eu preciso pensar um pouco no outro, falar, né? Como é que é o meu convívio social? Vivemos uma sociedade. Coloquem no papel, escreva e se comprometa em relação a isso. É isso que eu preciso realmente melhorar, tá bom? Gente, oi? Sim, eu preciso falar, sim. Estamos com inscrição abertas, né, para o vestibular da faculdade. Também temos campanhas aí para o ensino médio, educação infantil, fundamental.
O vestibular, a faculdade vai começar agora no segundo semestre, em outubro. O EAD também estamos com cursos novos no EAD, curso de Química. Também os cursos técnicos, né? O pessoal está aqui falando, e o curso técnico, lógico, com certeza. No segundo semestre aqui já vai abrir em agosto o ensino superior, o ensino técnico. Já começou aí a campanha, vocês podem procurar aqui ao atendimento, que a gente vai dar todo o suporte aí para vocês em relação a isso, tá? Quero agradecer vocês por o tempo de vocês, pela conversa e envolvimento. Espero encontrá-los aí em outras lives. Tá bom? A Yara parabenizou toda a equipe que abordaram o assunto. Ai, obrigada, Yara. Obrigada. Obrigada, Yara. Tá bom, gente? Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.